Estamos de volta com o TVBA Entrevista, nesta edição falando sobre o basquete, a modalidade de basquete, justamente porque no dia 21 de junho, no sábado, não nesse sábado, no próximo sábado, dia 21 de junho, teremos o All-Star Game Joinville, a tradição volta às quadras. Você vai poder, né, você adquirindo o ingresso que está disponível no Ticket Center, você vai poder assistir às estrelas que já jogaram aqui pelo basquete, já vestiram a camisa do Joinville, e também os ex-técnicos, né, super famosos aí, que também levantaram esse time aí, chegando a grandes posições nas competições nacionais. Então, no dia 21 de junho, sábado, All-Star Game Joinville. E se você quiser contar com a sorte, você pode mandar uma mensagem para nós no WhatsApp 34519400 e mande uma mensagem falando alguma coisa sobre basquete, ou só quero participar, quero concorrer aos ingressos, ou uma foto de uma lembrança sua em relação ao basquete, e você já vai estar concorrendo ao par de ingressos que nós temos aqui, graças aos organizadores do evento. Nós estamos aqui com o Renato Shows, e também, que é ex-atleta do basquete Joinville, e também a Priscila Castro, que é presidente da Liga Norte de Basquete. Nós temos duas mensagens aí que já mandaram, que já estão concorrendo. Vamos ver se a gente consegue colocar. Maria Luísa. Oi, pessoal da TVBE, queria participar do sorteio dos ingressos do basquete. Meu filho Miguel é apaixonado por basquete. Faz a escolinha de basquete, assiste a NBA e o sonho dele é assistir um jogo ao vivo. Olha só que legal. É uma oportunidade muito bacana, com certeza o Miguel vai gostar bastante. Se por acaso, Maria, você não for que vai ganhar o par de ingressos, eu sugiro que você compre o ingresso, que realmente vai valer a pena, que vai ser muito legal, vai ter gente muito bacana. E a Priscila estava contando, né, Priscila, que vai ter uma interação dos jogadores também com as crianças, de uma forma geral, né? A gente vai fazer uma interação às 18 horas, antes do evento, com as crianças até 15 anos. Gratuito, a gente só está pedindo 1 quilo de alimento, porque a gente vai fazer a doação para Casa Lar, né? Da arrecadação do alimento. Então, se o filho dela tiver até 15 anos, ele pode ir gratuitamente. Já participar às 18 horas dessa interação, daí as crianças vão poder participar do evento depois do Jogo das Estrelas, mas terão que estar acompanhada com um pai ou responsável, porque a gente não vai ter como cuidar das crianças depois, né? Porque estaremos todos envolvidos com o evento. Não, mas eu lembro sempre, e na verdade essa interação sempre aconteceu, né? No final dos jogos, as crianças invadiam a quadra, principalmente ali no Ivan Rodrigues, né? Era muito legal. E nós temos mais uma mensagem, então. Vamos ver aí mais uma mensagem da Patrícia. O que me lembra do basquete é a saudosa Doris Castro, que foi uma grande incentivadora do basquete dentro das escolas, em comunidades em situação de vulnerabilidade, e também foi uma grande apoiadora do basquete em cadeiras de rodas. Vai ser sempre lembrada com muito carinho por todos os apreciadores do basquete catarinense. Obrigado, Patrícia, pela mensagem. É isso mesmo, né? Realmente. E tem, na verdade, essa semente, né, do basquete cadeira de rodas hoje rende frutos, porque nós temos uma representante, né, que está sempre na seleção e tudo mais. A Aninha sempre está sendo convocada, né? E a minha tia foi uma das fundadoras do CEP, do Raposas do Sul, né? Sim. Então, na verdade, a minha tia, a Doris, né, ela era realmente apaixonada pelo esporte, entendeu? Em todos os sentidos, assim. Ela respirava basquete, era o dia inteiro. E esses dias até meu irmão me lembrou uma discussão que eu tive com ela. E eu falei, eu nunca quero trabalhar com isso. E hoje eu tô aqui. Então, assim, realmente tentando levar o legado da minha tia. Hoje o filho dela com 21 anos, o João, é árbitro, né? E, enfim, a gente tá aí para realmente resgatar a história do basquete, né? Não deixar a chama do basquete morrer aqui na cidade. Sim, isso é muito legal. Tem mais mensagem aí, pessoal? Depois a gente mostra mais mensagens, então. Vamos continuar nosso bate-papo aqui. A gente fala, eu estava falando em relação ao basquete, que a gente, nem sei, a gente ficou conversando tanto sobre isso, né? Fora do ar, no ar, e parece aquele humorista que faz 2 shows seguidos. Não sei se eu falei no show anterior a piada, vou repetir ou não. Mas existe um histórico muito grande de basquete na cidade de Joinville, né? Antes de ter essas situações mais recentes, eu lembro que tem
se eu não me engano, o Roberto Dias Borba, que é um jornalista, né? RDB. Que sempre registra o esporte, principalmente esporte amador e modalidades que às vezes as pessoas não dão muita bola. Até hoje mesmo, hoje pela manhã, ele mandou uma foto lá de 2012, eu e a minha esposa lá na arena, então, não sei se é por causa do Dia dos Namorados, ele quis me fazer um presente. E eu lembro que ele postou uma foto, não sei se é do União Palmeiras, que é ali na Rua Jaraguá, que tinha um time de basquete. O ginástico tinha times de basquete assim mais antigos que disputavam, né? O basquete sempre teve muito, né, na cidade, assim, né? Tem um histórico bastante grande, né? Na verdade, o basquete era o esporte que a cidade mais respirava, né? Era o basquete e o futebol. Sim. E o basquete hoje, o ginástico tem um time de base e até o sub-20, se eu não me engano, do feminino, né? E toda noite tem um pessoal que se reúne e joga basquete. Segunda e quarta, inclusive, o Monsenhor Bertino, né? Ele vai rigorosamente toda segunda e quarta. Inclusive, ele é uma das celebridades que vai jogar no All-Star. Que legal. Né? Então, quantos anos ele tem agora? 87. 87. E ele tem estatura, né? E joga bem, né? Só não sei como que a gente vai fazer, porque tem que jogar com a bola dele, né? Então, talvez a gente tenha que usar a bola dele, antiguinha lá, mas enfim. E realmente a cidade era em todos os cantos, né? Se falava de basquete, respirava basquete, era feriado, final de semana. E hoje a gente tá aí tentando mostrar para a população que o basquete ainda está ativo na cidade. Eu vou adaptar uma piada que eu contei essa semana, que eu inventei a piada essa semana, porque eu sou luterano, né? E encontrei um colega meu que participava, tem os jogos das igrejas luteranas, a gente jogava futebol de salão, né? E tal. E aí eu falei assim, tinha um pastor que jogava, daí ele falou, eu acho que era o pastor lá da igreja e tal. Você não podia bater no pastor, né? E ele xingava, não xingava, brincadeira e tal. Mas se batesse no pastor, ele ia ficar bravo. Daí a gente brincou, eu vou adaptar para o Monsenhor Bertino antes, Padre Bertino, né? Padre Bertino, então na época jogava basquete, se batesse nele, fizesse alguma coisa ou ganhasse do time dele, na hora de entregar a hóstia, disse assim, o corpo de Cristo, para você é só um pãozinho, simples. Mas é a piada que todo mundo está fazendo, ninguém vai poder marcar o padre. Pois é engraçado, né? Mas ele é uma pessoa muito querida, eu tive contato com ele bastante na época da Rádio Cultura, ele ia todas as manhãs, a Rádio Cultura, a antiga Rádio Cultura, né? Hoje a Jovem Pan e a Band ficam no edifício Turim, ali no centro, né? E o problema do centro da cidade é que chove, né? O motor do elevador parece que fica no subsolo e quando enchia, o elevador não subia. Então a gente chegava ali, programa de manhã, né? O Monsenhor Bertino chegava antes, né? Porque antes do breakfast ele apresentava e ele subia a escada tranquilamente. Eu quase morria para subir 8 andares de escada nele, subia e voltava e esquecia o guarda-chuva, subia de novo e várias vezes. Um grande abraço para o Monsenhor Bertino, que essa saúde, né, esse vigor que ele tem, dure muitos anos ainda. Ainda em relação a isso, desses atletas, né, e tudo mais, eu tenho uma lembrança também que não sei se vai participar ou se vocês já convidaram ou não tem espaço ainda. Uma pessoa que também jogou basquete em Joinville, que depois mudou de modalidade, foi o Vitor Miranda, né, que é do MMA. Ele começou no basquete, daí ele, não sei por que ele mudou e foi lá com o Júnior Aguiar começar Muay Thai. Eu fiz o convite para ele, mas ele não estará na cidade no dia 21. Ele sentiu muito, pediu para uma próxima não esquecer dele. E a gente fez muitos anos atrás uma reportagem, daí fiz uma disputa com ele no basquete, ele ainda acerta muito bem, assim, ele está muito bem. E eu lembrei também que, apesar de acho que não ter histórico de jogar em Joinville, mas o Thiago Splitter nasceu em Joinville, né? E ele foi o primeiro brasileiro a ser campeão da NBA, né? Ele não tem agenda também para o dia 21, que ele vai estar lá. Ele foi agora para a Copa. Vai ter o quê agora? Ele foi para... Vai ter algum torneio agora que ele tem a foi... Summer League, né? No início da pré-temporada da NBA sempre tem a Summer League. Acho que ele fechou com o Trail Blazers agora. É o Portland. Daí ele não vai conseguir vir também. Mas assim, só para a gente
mostrar, né, que existe todo um histórico do basquete aqui em Joinville, grandes atletas passaram por aqui, né? A gente tem algumas fotos aí para mostrar, ó, o Tiagão, né, que mora aqui em Joinville ainda, Tem né? Escolinha. Saiu, voltou, tá aí. André Góes. André Góes, também passagem marcante aqui. Ele ainda joga na NBA. O No Ninja. NBB. Aí, ó. Então, o Ninja, muitas pessoas não sabem que ele foi atleta de basquete, só conhece ele como Nunca Mexa da rede social, né? Ah, tá. Pois é, daí acaba... Ele está mais famoso agora do que antes, mas ele foi importante também, né, para o basquete de Sim. Joinville, né? Ele fazia parte, né, daquela equipe lá que fez história mesmo, né, que era Jefferson Sobral. Eu acabei chegando em 2010, né? Cheguei em 2010 e foi o ano que o Ninja acabou saindo e o Jefferson Sobral também, né? Mas eles chegaram à semifinal de NBB 2 anos seguidos, né? Pois é. O Olívia participou de Olimpíadas e tudo, Sim, né? o Olívia mora aqui em Joinville, né? Ele é coordenador do Instituto ASPA. É um instituto que acolhe cerca de 200 crianças. Eles têm 2 núcleos aqui em Joinville e 2 em São Francisco. Que legal. O Will. O Will, atleta da Seleção Brasileira 3x3, joga no Praia Clube. Foi atleta de base aqui de Joinville. Vai ver que fomenta, né, o esporte aqui mesmo. O Chilton. Capitão eterno de Joinville. Hoje o filho dele é o melhor do Brasil sub-17, né? Ele é o maior prospect brasileiro. Ele tá fora O maior agora. prospect brasileiro. Nasceu aqui em Joinville, não? O Matias nasceu em Joinville. Ele é joinvilense. Ele é joinvilense. Aí o Sobral. Também passagem marcante aqui. E esse cara eu não sei, acho que não é muito famoso. Esse não é muito. Não tem passagem. O Renato. E o Neto, né? Que depois que saiu daqui, foi pro Flamengo, seleção brasileira. Né? Ele fez uma campanha também muito bacana aqui, né? Acho que nesse último ano que ele teve aqui. Sim. Não sei se nós temos mais fotos ali. Aí. Paulinho Boracini. Boracini também. Ele tá no... Ele é diretor dos esportes do Pinheiros. Do Pinheiros, né? Mas ele tem 2 filhos também que jogam basquete. O Vezarinho, né? É o Lucas Vezaro. Que daí dos mais recentes Isso, aí, né? é do time Nutella. É o time mais recente. E também era um grande destaque, né? Sim. Ele e o irmão, né? Sim. O Fábio Catarina, hoje é diretor de arbitragem da Liga Norte. E muitos nem sabem que ele jogou basquete. Pois é. Lembro mais ele na comissão técnica ali, né? Depois. E o Alberto Bial. O Bial, ele chega na quarta-feira. E daí a gente já tá com uma programação de tarde com ele para visitar algumas escolinhas de basquete. Que legal. Muito bom. Não, é muito legal isso de falar e mostrando ali, até começar falando do Bial mesmo, né? Dessa passagem do Bial. O Renato falou antes, né? Que é um divisor de águas, assim, né? Quando chegou o Bial, transformou realmente o basquete. Era uma outra forma de incentivar também a modalidade, né? Mas realmente foram anos muito bons ali, né? Nessa época ali, né? O Bial... Quando eu falei com ele para convite para esse evento, ele adorou o convite. Eu converso com ele todo dia. Ele está ansioso para vir, tanto que ele até pediu para a gente comprar passagem para ele antes já, né? Para ele aproveitar bastante a cidade, que diz que sente muita falta aqui, saudades da cidade mesmo, né? Porque os outros anos, quando ele tinha time de NBB aqui, ele vinha aqui só para jogar e ir embora, né? Até porque ele tem o projeto dele lá em Fortaleza, né? Mas é um divisor de águas aqui no meu modo de ver, ele é um dos grandes ídolos aqui da cidade no sentido do basquete aqui na cidade em si. Não só basquete, né, mas como pessoa também, né? Ele fazia muita coisa fora do basquete, né? Muito social, né? Muito social, muito social. Eu, na época, quando eu cheguei aqui, eu não estava acostumado com isso e toda semana a gente tinha que fazer alguma coisa social. Ou a gente ia numa escola, ou a gente ia num ancionato, que tem um ancionato lá em Piraberaba. A gente ia, uma vez por mês, nós íamos nesse ancionato lá passar algumas horas com o pessoal que mora lá, tal, os vovô, o pessoal mais velho, né, os idosos. E na época eu tinha 20 anos, 21, não entendia muito bem o que era isso, mas hoje em dia
é muito gratificante. Depois que tu faz essas coisas, e o Bial, ele é muito bom nisso. E, tipo assim, de interagir, de chamar o público. Ele é carismático, né? Ele adora as coisas com criança. Então, tipo assim, é um divisor de águas mesmo do basquete de Joinville, quando o Bial esteve aqui e depois que o Bial saiu, no meu modo de ver, né? Muito bom. Gente, a gente vai ter que fazer novamente um intervalo e eu convido você de novo a mandar sua mensagem aqui no WhatsApp 34519400. Além de interagir aqui conosco, você vai estar concorrendo a um par de ingressos aí para assistir esse grande jogo, esse grande evento All Star Game Joinville no dia 21 de junho no Centro Eventos Carl Hansen a partir das 19 horas. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais TVBA Entrevista.